Boa noite, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui para a transmissão de um vídeo. Hoje chamei Ronaldo Miranda Pontes, um especialista em finanças, um grande professor acadêmico também, para a gente fazer um bate-papo aqui e conhecer um pouquinho da carreira dele e um pouquinho da sua vasta experiência. É com você, Ronaldo. André, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência e para mim vai ser enriquecedor, né, poder contar um pouquinho disso e também poder interagir, né, responder alguma dúvida, alguma pergunta que você tenha e tal, que possa ser importante aí para o pessoal do seu canal. Bom, vamos começar falando sobre quem é o professor Ronaldo Pontes. Eu sou o filho de pais que não tinham posses, né? Meu pai era um funcionário público e ele não fez graduação. Então, ele proporcionou isso para mim. Eu consegui fazer a graduação. Então, mas eu comecei cedo. Meu pai era daquelas pessoas que gostaria de ver o filho começar a trabalhar cedo. E eu, com 16 anos, já tinha carteira assinada. Menor com autorização do pai para ter a carteira assinada. E aí, comecei a trabalhar e trabalhava em escritório. Era boy, ia para a rua, fazia e acontecia, né, com 16 anos. E trabalhava numa empresa que era uma tinturaria. E essa empresa depois foi comprada por uma empresa maior, que aí era uma empresa já do ramo têxtil, verticalizada. Ela comprava fio, tecia, tingia, cortava, costurava. E naquela época, vendia para a loja americana em Mesbla. Aí alguém pode estar pensando, Mesbla? Que é isso, né? Porque quem não é muito antigo aí, que nem o titio aqui, deve estar pensando assim, quem é Mesbla? Mesbla, então, foi uma grande loja varejista, né, que vendia de tudo, de barco a agulha, né? Então, e aí, nessa empresa, eu comecei, então, a entrar para a área de finanças. A partir dessa empresa têxtil, eu comecei, então, a trabalhar na área de controladoria, auxiliando em todos os processos de controladoria. E aí começamos a preparar orçamento de produção, orçamento da empresa como um todo, fazer o controle das operações. E ali, então, eu comecei a tomar gosto pela área. E ali, nesse momento, eu estava ali só com o ensino médio, por enquanto. Bom, aí surge a oportunidade de migrar da indústria têxtil para a educação. E essa passagem foi interessante por causa do seguinte. Eu trabalhei na indústria têxtil na época de inflação alta e na época em que o mercado brasileiro estava se abrindo para os produtos importados. E um dia, né, trabalhando na controladoria, tendo acesso aos números da empresa, eu vi uma peça de roupa pronta sendo vendida, olhei o preço que eles estavam vendendo e falei, pronto, ferrou. O preço que eles estão vendendo a peça pronta aqui, eu não consigo produzir o tecido no país. E aí, pensa, eu, gostando de finanças, tendo acesso aos números da empresa, conhecendo a mentalidade dos sócios, vendo, né, o cenário que se avizinhava para a indústria têxtil brasileira, eu falei, opa, peraí, está na hora de procurar um outro lugar. Aí eu preparei meu currículo e saí à caça de uma posição. E aparece, então, a oportunidade de sair da indústria têxtil, né, de indústria, para a prestação de serviços, que era a área educacional. E fui ser financeiro de uma instituição de educação. Bom, chegando nessa instituição de educação, eu fui porque eu já estava envolvido em finanças e nessa empresa que eu saí, da indústria têxtil, quando eu saí dela, eu já era procurador, eu assinava e fazia já praticamente tudo, só prestava conta uma vez por semana para o dono da empresa sobre tudo que eu recebi, tudo que eu paguei e o que estava sobrando. Então eu tinha já uma bagagem de financeiro muito grande. Chego nessa instituição de educação, o reitor me chama e diz o seguinte para mim, Ronaldo, tudo bem, eu sei que você tem uma bela experiência na área de finanças, eu sei que você conhece o mercado financeiro, os bancos, tem bom relacionamento com todos os gerentes de bancos aqui da cidade e tal, mas a questão é o seguinte, nós estamos na instituição de educação e eu preciso que você tenha a graduação. Então,
você vai ter que fazer faculdade. E eu falei, tudo bem, é a minha vontade, eu quero fazer e não tenho oportunidade. Meu pai, inclusive, está incentivando para eu fazer. E aí, ele falou, eu falei com ele, e aí? O que seria a graduação que você recomendaria para essa vaga que você está disponibilizando? Ele falou assim, olha, o ideal é que você fosse fazer ciências contábeis. E aí eu aceitei o desafio desse reitor. Eu falei, tudo bem, em 6 meses eu me preparei, naquela época que tinha vestibular, né? Nós estamos falando na época que tinha vestibular ainda. Me preparei em 6 meses, fiz o vestibular e passei. E aí eu fiz, na época, a grade de ciências contábeis ainda era 5 anos, fiz 5 anos de ciências contábeis, que hoje já é 4, mas naquela época era 5, fiz 5 anos de ciências contábeis. Quando eu finalizei as ciências contábeis, eu cheguei para o reitor, né, já estava 5 anos nessa instituição, falei para ele, olha, cumpri minha missão. Você me deu aí o coisa, cumpri minha missão. Agora o negócio é o seguinte, gostei de estudar e agora eu quero fazer mestrado. Aí ele falou assim, olha, tudo bem, pode coisar. Eu falei, mas a questão é o seguinte, o mestrado que eu estou vendo, ele é em Belo Horizonte e eu vou ter que ir para lá toda quinta-feira à noite e eu teria que faltar toda sexta-feira, porque eu vou ter que me dedicar lá no mestrado na sexta, no sábado, eu vou ter que me dedicar. Aí ele virou para mim e falou assim, você já passou na prova do mestrado? Eu falei assim, não, eu estou falando com o senhor que eu gostaria, mas eu preciso da autorização do senhor, porque eu só posso, se eu puder, faltar na sexta. Ele virou para mim e falou assim, olha, me traga o problema, passa primeiro na prova do mestrado, depois me traga o problema. E aí, me apliquei, então, para o mestrado, né, fiz toda a parte de entrevista, currículo, fui fazer todas as etapas para o mestrado e passei. Virei para ele, agora o problema é seu. Resolva agora. Aí ele virou para mim e falou, Ronaldo, então é o seguinte, eu quero que você, durante a semana, deixa tudo prontinho, acertado aí, e com o seu pessoal da sua equipe aí, e na sexta-feira, qualquer coisa que acontecer, a gente entra em contato com você para você dar o direcionamento. Falei, tudo bem, deixa comigo. E aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, fiz o mestrado em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina, naquela época que tinha uma parceria com o Instituto Isabela Hendricks em Belo Horizonte, e aí eu fiz o mestrado lá na UFSC, Engenharia de Produção. E aí, bom, quando eu estava terminando o mestrado, o coordenador do curso de administração da instituição que eu trabalhava, um grande amigo até, ele me falou, Ronaldo, vem cá, me entregou a grade curricular do curso e perguntou assim, escolhe uma disciplina para você dar aula. Aí eu falei assim, poxa, eu fiz, o meu mestrado foi com ênfase em planejamento e custo. Então, vou pegar a disciplina de gestão em custo. E aí, peguei a disciplina de gestão em custo, preparei todo o material e fui para a sala de aula. E aí, eu quero contar isso aqui, que é uma cachaça. Sala de aula é uma cachaça. É uma delícia. É uma delícia compartilhar as experiências, coisas que eu vivi na indústria têxtil e que eu podia agora compartilhar dentro de sala de aula. Porque uma coisa impressionante na educação é o seguinte, eu entro em sala de aula, eu tenho ali toda a questão teórica que eu tenho que passar. Então, eu passo ali a parte teórica, e na hora em que eu entro ilustrando a parte teórica com um case, com algo que eu vivi, com experiências profissionais, o olhinho do aluno brilha. É diferente, é diferente. Então, eu fui pegando gosto para isso e aí me enveredei mesmo. E nessa época, então, eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a sala de aula. E aí fui tomando gosto. E esse mesmo coordenador, gente boníssima, o professor Washington, ele um dia virou para mim e falou, Ronaldo, eu tenho aqui uma disciplina de pós-graduação, aí já não era mais graduação, de pós-graduação, em que eu estou sendo chamado, mas eu não tenho agenda para ir. Vai lá, me substitui. Ele falou. E aí eu fui substituir o professor Washington num curso de pós-graduação aqui mesmo, no interior de Minas, na cidade aqui.
Passado uns 2 meses, o Washington virou para mim, Ronaldo, ó, estou te indicando para um coordenador de curso de pós-graduação da FGV. Isso foi em 2004. E aí, esse coordenador entrou em contato comigo, o professor Carlos Alberto Santos Silva, e aí eu acabei dando meu primeiro módulo na FGV. A partir dali, né, esquema de pós-graduação é um esquema em que o professor é avaliado a cada turma, né? E aí, eu já com a bagagem boa de graduação, e já tinha feito pós-graduação aqui também, dando aula de pós-graduação aqui, numa instituição pequena aqui em Minas. E fui bem avaliado na FGV, e aí a minha agenda começou a encher, né, de pós-graduação pela FGV. E aí eu acabei, em 2006, eu pedi afastamento sem remuneração para dedicar à docência. Falei, como eu podia pedir licença e remuneração durante 2 anos, eu me afastei durante 2 anos para dedicar a isso. E falei, daqui a 2 anos eu vejo se eu volto, né? O que eu faço? Passados 2 anos, eu acabei me desligando, e aí montei a consultoria e fiquei na pós-graduação. E dali para cá, a FGV está presente em mais de 80 cidades, com um programa de pós-graduação de ponta, e eu acabei sendo convidado para escrever livros da série da Fundação para ser adotado nos MBAs. E eu acabei escrevendo 3 livros, né? E esses livros hoje fazem parte do programa de pós-graduação da FGV. E com isso, a gente tem trabalhado direto com pós-graduação, aulas em pós-graduação e consultoria. E consultoria, principalmente aí na área de controladoria, né? Nós temos feito muita inserção em empresas em que a gente vai para implementar a controladoria na empresa, reorganizar a controladoria, às vezes algum projeto especial de formular uma proposta orçamentária, implementar um programa de orçamento e controle, e aí já fizemos isso em várias empresas, né? Já fizemos isso, eu posso abrir porque eu tenho até no meu canal já vídeos em que os próprios sócios da empresa autorizaram, né? Então, a Vivências, né, de Curitiba, que hoje ela tem fábrica em Manaus, tem call center em Curitiba, ela comercializa os produtos da Sky no Brasil inteiro. Então, e nós tivemos o prazer de implementar o projeto orçamentário, e isso foi um sucesso. Agora nós estamos ajudando eles a seleção de um diretor financeiro para assumir a posição de diretor financeiro. E muitas outras empresas em que a gente atuou, como, por exemplo, o Grupo Semar, no interior de São Paulo, onde que a gente ajudou ali a estruturação da controladoria estratégica deles. Eu tenho um outro cliente também que é no interior de Goiás, em que ele é uma rede de farmácia, tem 5 lojas, e a gente montou um acompanhamento mensal para eles, em que nós temos lá uma apuração de resultado loja a loja e consolidado do grupo inteiro, onde todo mês a gente faz uma reunião com o board da empresa, apresentando então os resultados, olhando as estratégias, né? Inclusive eles estão preparando a franquia agora, né? Então, isso é importante demais. Vamos fazer só uma pausazinha aqui, depois você corta, tá? Não, fica tranquilo. Tá. Deixei em cima da geladeira. Deve estar lá. Ou aqui. Não. Depois você edita aí, André. Não, fica tranquilo. Então,
Muito bacana, várias, né? Eu acho muito legal quando tem essa. Você comentou de fazer o estudo, a oportunidade de estudar trabalhando, né? Eu também sempre exalto que eu tive a oportunidade, graças a Deus, quando eu também fui fazer o mestrado, foi mais ou menos nessa condição. Eu tive a sorte de estar trabalhando na mesma cidade, né, onde eu fiz Uhum. o mestrado, então aí o deslocamento, essa questão me ajudou também. Então, mas eu fazia essa condição de pegar, tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, saía da empresa, depois voltava, tal, tinha. Ô, André, o mais engraçado é o seguinte: quando eu estava escrevendo a dissertação do mestrado, cara, eu tava trabalhando durante o dia inteiro. À noite eu estava com pelo menos dois filhos pequenos, três filhos pequenos, uma novinha, recém-nascida. Cara, a hora que eu tinha para escrever era de madrugada, que era o momento em que a casa inteira, que eu já estava em casa, aí 8, 9, 10 horas, todo mundo ia dormir, 11 horas eu sentava para começar a escrever. Aí escrevia ali de 11 até 1h30, 2 horas, aí que eu ia deitar, dormir, para no dia seguinte sair e trabalhar. Ou seja, é bravo, né? Mas eu tinha uma missão para entregar, e eu tinha que fazer isso, né? Né, o meu pai que fala bastante, não existe êxito sem sacrifício, não adianta. É, Você não batalhar pelas coisas, você não vai valorizar depois. Então é, tem que batalhar. Quando eu fiz o mestrado, era muita coisa em inglês. Muito, muito, muito. aham, E meu inglês, assim, até o mestrado, ele era um inglês normal, inglês do aham, colégio, assim. Eu tive a minha sorte que a minha esposa é fluente. Nossa, o que ela me aham. ajudou, Ajudou, ó, né? vai traduzindo aí os artigos, Os artigos. depois me ajuda aí que a coisa tá feia. Mas É, graças a Deus ela me ajudou bastante também. E foi uma grande parceira nessa vitória aí do mestrado, aí, graças a não Deus. tenho dúvida. Mas aí, depois, né, que eu já estava na fundação, já estava tranquilo e coisa e tal, aí me aparece o doutorado na Argentina. Aparece a oportunidade de fazer um doutorado na Argentina, e aí eu falei, eu acho que eu vou fazer. Porque era um doutorado em que era uma imersão. Você fazia uma imersão de 6 meses, você ia lá e ficava lá dentro da Universidade Nacional de Missões, que seria a nossa federal aqui, né, a nossa Universidade Federal. Eu ficava lá uma semana inteira, mas é imersão. Era aula de manhã e de tarde direto, uma semana inteira, e eu voltava para o Brasil com a bagagem de trabalhos para fazer e entregar em 6 meses. Então, era puxado por causa do seguinte: eu tinha que me programar para parar uma semana e fazer a imersão. Depois voltava, aí você tinha o restante, né, dos 6 meses ali para desenvolver todas as atividades que eles propuseram durante esses módulos que a gente fez ali na imersão, para poder fazer as entregas. Então, foi interessante, porque eu pude também conciliar, né, continuar com as minhas atividades e fazer o doutorado. E isso foi muito importante, né, porque aí agora eu fechei o meu ciclo, né, de estudo, porque já quase com 60 anos eu já não pretendo mais continuar estudando. Sim, estudando, mas não da forma regular de pós-doctor e tal, eu já penso em não fazer. Mas continuar O estudando, a pós-doc gente é mais nunca para. tranquilo, viu? O É, pós-doc é mais tranquilo. eu sei, mas eu, É, eu, eu, eu agora, como a minha demanda, principalmente de consultorias e aula é muito grande, sim. eu tô colocando um foco nisso, e também já estou pensando num determinado momento, talvez daqui uns 3 ou 4 anos, colocar um pouquinho o pezinho no freio e viver um pouquinho, né? E viver um É, pouquinho. isso aí faz parte. Não vai fazer igual meu pai. Meu pai, todo ano, ele planeja parar no próximo. Ele vai, não, daqui 2 anos eu vou parar, daqui 2 anos eu vou parar. E tá indo para 65 já, e Aham. agora já jogou para 70. Agora já desistiu. Já. Não, com 70 eu paro. É,
Então, não, mas tem essa carreira de professor, a carreira acadêmica, é igual vinho, né, Ronaldo? Não É, adianta. Quanto mais velho, exatamente. melhor. Então, Exatamente. é a É, hora que você vai colher mais frutos ainda. exatamente. Eu vejo hoje eu entro em sala de aula, é, e eu sei ali os pontos. É muito engraçado, André. Às vezes eu estou num determinado ponto da disciplina, o aluno levanta a mão, eu já sei a dúvida dele. Aí eu estou lá explicando alguma coisa, ele levantou a mão, eu já emendo daquilo que eu mais ou menos já sei o que é. Aí eu termino de falar e falo assim: pode falar. Ele falou assim: não, não, o senhor já respondeu. Mas aí eu falo assim: caramba, como é? Mas é isso aí. Quanto mais tempo você tem ali de chão de sala, você vai pegando um jogo de cintura e fica muito mais leve, muito mais solto. Você consegue compartilhar de uma forma muito mais tranquila. E os alunos adoram isso. Adoram esse compartilhamento, principalmente as experiências. Quando eu falo o que eu já fiz, o que aconteceu comigo em algumas situações, eles ficam assim: poxa, professor, isso mesmo, eu estou vivendo isso, e lá na empresa também está acontecendo isso. É isso aí. É dessa forma mesmo que funciona. Ah, Agora, o André, uma coisa, por falar em controladoria, uhum, hoje eu estava entrevistando, ontem e hoje, entrevistamos 4 profissionais, 4 diretores financeiros que estão pleiteando essa vaga, e, e aí eu vi conversando com eles, e a gente sabe que assim, normalmente o cara assume a direção financeira junto com o administrativo. E aí o cara vai assumindo muitas coisas. Ele pega o administrativo, ele supervisiona o jurídico, ele supervisiona o TI, ele vai supervisionando tudo. E ele acaba virando, né, quase que um CEO. Mas ele está ali como diretor financeiro e segurando, ele vai juntando. E aí, quando a gente chega numa empresa de porte, que já precisa se estruturar, se profissionalizar. E aí a gente fala: olha, a gente precisa agora criar a controladoria na empresa. E aí, quando a gente cria a controladoria e esvazia essas direções, esses diretores, porque estava tudo debaixo das asas desses diretores, e aí a gente leva o que é de controladoria para dentro da controladoria realmente, e põe a controladoria não no mesmo nível do diretor, mas coloca a controladoria como órgão de staff, reportando direto para o conselho. Rapaz, dá pau, dá pau. Eu tenho um case aqui de uma rede de supermercados, uma rede grande, e eu cheguei lá para estruturar a área de controladoria. Isso deve ter uns 4 anos. Bom, quando eu fiz o estudo do que eles já tinham de controladoria e aonde estava, né, dentro de qual diretoria estava isso, e aí eu montei o que seria o ideal para essa empresa, e aí eu montei uma área de controladoria e montei uma outra área que iria levar na controladoria, ia trabalhar ali orçamento, gestão de custo, gestão do patrimônio, na controladoria controles, vários planejamentos, a controladoria ia fazer tudo isso, análise de viabilidade de projetos, a controladoria ia trabalhar com isso. E eu criei uma outra área que ia ficar auditoria interna, compliance, ouvidoria. E aí eu montei essas 2 áreas separadas, e essas 2 áreas não sendo subordinadas a nenhuma diretoria, sendo como órgão de staff direto com o, o comitê de diretor, né, que seria o nosso conselho administrativo. Bom, quando eu fui para a reunião, tinha 7 diretores. Quando eu fui para a reunião e mostrei a proposta, como ficaria o organograma, onde ficaria cada caixinha, o diretor financeiro, que estava tudo debaixo da asa dele, deu um pulo dessa altura. Pô! Não, tirou tudo daqui, não pode, pá. Aí eu virei para ele
e falei assim, olha, deixa eu te falar, hoje você é diretor. Se você acha que a controladoria é muito mais importante do que a direção financeira, nós ainda não temos um controller. Se candidata à vaga de controller e largue a diretoria financeira. Porque, agora, eu quero só te alertar o seguinte, na diretoria financeira, você toma decisão. Na controladoria, não. Na controladoria, você vai preparar as informações para subsidiar os diretores tomarem decisão. Mas se você acha que eu esvaziei a sua diretoria e que a controladoria agora está mais importante que a sua diretoria, então vai para a controladoria. Aí, quando ele entendeu que a controladoria não decide, que a controladoria não decide, que a controladoria seria um órgão que ia auxiliar a tomada de decisão, ia munir de informações, indicadores, controles, planejamentos para tomada de decisão, e que ele perderia, né, a autonomia de mando, de direção, aí ele falou, não, deixa eu aqui mesmo e tal. Então, hoje em dia, as empresas, elas começam pequenas. Elas começam pequenas. E a partir do momento em que as empresas começam a crescer, eu digo o seguinte, ela começa a ter a dor do crescimento, que é a necessidade de profissionalização. E aí, durante esse processo, várias etapas de amadurecimento, tanto de procedimentos, de estabelecer POPs, procedimentos operacionais padrão, de estabelecer cultura, melhorar a cultura, profissionalizar cada área. É fundamental que isso ocorra. É fundamental. Mas não dá para fazer isso de uma vez. Você tem que ir fazendo de acordo com o crescimento e de acordo com a dor da empresa. O problema é quando a empresa começa a crescer muito rapidamente e, às vezes, com uma ebulição muito grande, e aí fica difícil você montar isso aqui sem atrapalhar a operação, porque gera uma instabilidade. Gera uma instabilidade. Quando você chega para profissionalizar, e principalmente quando você tem que fazer segregações de função para dar a garantia do controle interno, ou seja, quem paga não recebe, quem recebe não paga, né? Se o diretor financeiro autoriza uma coisa, quem vai contabilizar isso não pode ser alguém subordinado a ele. Quem vai fiscalizar isso também, depois de contabilizado, não pode ser debaixo da mesma estrutura. Então, você precisa montar toda essa estrutura para que você possa dar garantia de que os números que vão aparecer, de que os relatórios que vão para a gestão, de que os valores do patrimônio estão íntegros, estão corretos. Eu posso tomar decisão e eu sei que não tem nenhuma torneirinha vazando. Então, isso, na área de controladoria, é fundamental. Processos, controles, auditorias. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque senão não funciona. Não diria nem só da controladoria, né, mas a empresa inteira, né? A gente precisa ter. Eu trazendo um viés, né, da parte da produção, a gente tem muito isso, né, de acompanhar a produtividade, a performance e a qualidade, né, trazendo uma analogia para a produção. Se você não tiver os dados compatíveis aos números que realmente foram produzidos, os defeitos a serem computados ali, aquilo fica mascarado e uma hora vai explodir. Você vai falar, opa, onde que está essa diferença aí, né? Uhum. E a controladoria, acompanhando pela gestão financeira e uma gestão bem acompanhada de estoques, tudo consegue já ter essa percepção mais viva, né? A gente está vendo ali. Mas todas as áreas estão inerentes ali à tomada de decisão, né, Ronaldo? É isso aí, André. Então, nesses aí 20 anos que eu já estou aí na consultoria, a gente já viu muita, mas muita coisa. Que você fala assim, eu não acredito nisso. Não é possível que isso estava acontecendo nessa empresa. E que a gente tem que entrar ali e, às vezes, né, apontar o erro. Falar, olha,
tem uma fragilidade aqui, está acontecendo problemas aqui. Mas faz parte do crescimento, faz parte do aprendizado, faz parte da evolução da cultura organizacional. A profissionalização é fundamental. Toda empresa começa pequena, a maioria delas começa bem familiar, e aí tem esse grande grupo de supermercado aqui, de 4 anos para cá, o que ele profissionalizou a gestão é um negócio top. Para você ter uma ideia, há 4 anos, quando eu estive lá para montar a controladoria, que foi uma das etapas, né, que ele desenvolveu para profissionalizar, ele tinha 34 parentes dentro da estrutura organizacional. Em um determinado momento, eu acho que isso deve ter uns 2 anos atrás, ele colocou para fora todo mundo, inclusive o filho. Inclusive o filho. Virou para o filho e falou: filho, o que você quer montar? Pensa num outro negócio para você, nós vamos montar um outro negócio para você e você vai tocar a sua vida. Você vai fazer parte do conselho de administração da organização, mas você não vai estar aqui dentro, no dia a dia. E chamou gente de ponta do mercado para assumir as posições. Então, e é uma empresa que ela tem em torno de 40 e poucos anos de existência, é a primeira geração, né? São 2 sócios, e 2 sócios, cada sócio tem os seus filhos, e eles estão dando caminho, eles estão trilhando um caminho muito bacana, que você vê que eles estão profissionalizando, tiraram a família de dentro, levaram a família para o conselho e colocou profissionais de ponta, ou seja, quando os 2 fundadores chegarem ao tempo deles saírem ou ir embora, a organização vai seguir, vai fluir tranquilamente. Então, a visão da passagem do bastão tem que ser feita com antecedência, entendendo o momento certo de fazer e a forma correta de fazer isso. Porque se acontece algum problema, aí, meu filho, desestrutura toda a organização, vira uma briga de família e aí já era. Uma pergunta que eu queria te fazer, mas não necessariamente você precisa, nesse processo de profissionalização, exaurir os parentes, né? Se os parentes estiverem preparados, estiverem engajados, dá para seguir normalmente, né, Ronaldo? Não tenha dúvida. Na questão deles aqui, é porque eles queriam... Não dava mesmo. Eles queriam mesmo profissionalizar, trazer gente de ponta de mercado. Então, ele falou: eu acho o seguinte, tá legal, tá funcionando, tá dando lucro, tá. Mas se eu trouxer um cara de ponta de mercado, provavelmente a gente consegue alavancar ainda mais. E aí foi a decisão deles. Um pouco que eu conheço de empresas assim, eu já vi algumas experiências dessas familiares, tanto pro mal, tanto pro bem, realmente, né? De uma determinada usina do interior de São Paulo aqui, onde o pai mandou o filho estudar na Inglaterra, o cara se preparou por quase 20 anos, na hora que o cara voltou, o cara tinha bagagem que atropelou todo mundo. Aí é diferente. O cara botava o próprio pai no bolso ali, então foi realmente um case de sucesso, de sucessão familiar, que realmente a gente consegue tocar no assunto. Mas já vi quedas de braço com gestores, com filho de dono, que muitas vezes o cara perde e o cara vai embora. O bom profissional chega e fala: não, eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, vou brigar com o filho do homem? Não tem jeito. Não dá, né? E o cara vai embora, vai navegar em outras águas mais calmas, né? Não adianta, né? Não tenha dúvida, André, é isso mesmo. Mas essa é uma área muito bacana. Eu tô indo agora para ministrar uma disciplina esse final de semana de formação de preço.
formação e administração de preço, que é também uma área importantíssima. Eu normalmente eu mostro para os meninos, né, as estratégias de formação de preço e apresentação do preço para o cliente, que faz toda a diferença. Então, tem um caso que é exatamente uma estratégia de apresentação do preço que foi testada e funciona. Você já caiu nela e todo mundo já caiu nela, que é o que a gente chama de efeito moldura, em que foi feito um teste com 100 alunos, com 200 alunos, 100 numa sala e 100 alunos na outra. E fizeram uma apresentação de um produto, que era um jornal. E aí falaram assim, olha, jornal via web, $80. Jornal impresso mais web, $125. E aí falaram com eles assim, escolhe entre as duas alternativas qual que você queria. E aí a maioria dos 100 alunos escolhe só web. Então, se não me engano, foram 84 só web e 16 web mais físico, né? Bom, isso então dá um ticket médio, né? Legal. Aí, eles foram na outra sala e apresentaram o mesmo produto. E aí tinha lá, só web, $80. Aí vinha assim, só impresso, $125. Impresso mais web, $125. O que você acha que aconteceu? A maioria quis o web mais impresso. Porque acharam vantagem, porque só impresso era 125, o web mais impresso 125, e aí a maioria foi para o web mais impresso. E com isso, o que acontece? Com os mesmos 100 clientes, o ticket médio, pula, aumenta. Então, aonde você já caiu nisso, André? Vou te falar. Lembra quando você chega no cinema e você vê lá o kit de pipoca? Por que você leva o kit de pipoca grande, mesmo que você não vai comer tudo? Porque quando você olha o preço da pequena, da média e da grande, você fala, levar o grande é muito mais vantagem. Mas aquilo é chamado efeito moldura, para alavancar a venda do maior. Eles não querem vender o pequeno, eles querem vender o maior. Então, o preço do pequeno está alto e te leva, né? Te empurra, te mostra assim, você está levando vantagem em levar o kit maior. E aí você acaba embarcando no kit maior, aumentando o faturamento. Então, são questões que tem muita gente que acha que precificação é só olhar quanto custa o produto, qual a margem que eu quero ter e pronto, precificou. Não é. Não é só isso. Tem tantas outras coisas, tem 11 fatores que afetam a sensibilidade ao preço. Se você estuda esses 11 fatores e utiliza o conhecimento disso na hora de precificar, faz toda a diferença. Se você entende o seu produto, o seu mercado, faz toda a diferença. Esse exemplo do efeito moldura é um deles, né? Que fica claro que a maioria das pessoas acaba levando o kit mais caro exatamente porque você é levado a isso. Com essa, e é só a forma de apresentação. As duas salas com 100 alunos tiveram as mesmas ofertas, eles só colocaram uma no meio, que era só impresso, com o mesmo preço da impresso mais web. Só isso que eles alteraram. Do McDonald's, né? O McDonald's tem muito essa estratégia, né? Exatamente. Tem muito isso. Leva mais essa pipoca aqui, mais essa batata grande, leva mais essa coca grande e tal, e você vai levando. E aí você vai. Quando você vê, você... Então, eu amo estar em sala de aula e compartilhar essas coisas e mostrar para eles que você já caiu nisso aí. Às vezes, inconscientemente, você tá fazendo isso. E outra coisa bacana nessa disciplina de formação de preço é eu mostrar para eles que
quando você conhece o seu produto e quando você conhece quem são os seus concorrentes, e aí tem duas estratégias de Porter, né? Uma delas é liderança em custo. Aí eu falo com eles, gente, se você quer ser líder em custo, é para dois motivos. Ou aumentar sua margem, ou praticar um preço mais baixo para acabar com a concorrência. Mas para isso, você tem que fazer um dever de casa muito, muito bem feito. E aí eu mostro para eles a análise de custo convencional, como se apura custo para poder precificar, e como se deveria apurar custo, entendendo como, aonde e por que você gastou tudo aquilo que gastou. E aí, quando eu estratifico como, aonde e por que gastou, eu mostro que dentro daquele custo tinha ineficiência, ociosidade e perda. Então, se você consegue pegar o que você gastou no período, quanto você produziu, e ver por que você gastou tudo aquilo, estratificando o que efetivamente é custo, o que foi aqui dentro ineficiência, o que foi ociosidade, o que foi perda, e trabalhar a causa que gerou esses três vilões, aí você começa a dar o passo a passo para ser líder em custo. Mas eu brinco com eles por causa do seguinte, eu falo assim, eu começo, para falar dessa gestão de custo, eu começo passando um videozinho curtinho, de um minuto e meio, de produção de panela na China. Cara, é um negócio maluco os caras produzindo panela na China. E depois eu passo um slide, que é o pessoal da Schutz que fez esse slide, de produção de sapato na Índia. E aí, cara, eu mostro assim, aí eu começo a falar da gestão de custo, aí eu falo dos três vilões, identificar, reduzir, coisa e tal, PPP, e aí eu viro para eles e falo assim, e aí, se você fizer esse passo a passo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. O chinês ainda faz mais barato. Aí eu falei, agora você tem que dar o segundo passo. O primeiro passo você já deu, agora vamos dar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo que eu mostro para eles é o seguinte, olha, a gente tem também que identificar, além dos três vilões, o que é o meu gasto aqui, que eu chamo de gasto efetivo, e o que é gasto adicional. Qual a diferença entre gasto efetivo e adicional? E aí eu falo com ele, gente, gasto efetivo é tudo aquilo que você gastar para obter o produto ou serviço que na ótica do cliente agrega valor e ele está disposto a pagar por aquilo. Você está agregando ao produto ou ao serviço. E o adicional é aquilo que você gasta para obter o produto ou o serviço, mas na ótica do cliente, na hora que ele pega o produto, olha o produto, ele não enxerga aquele valor. E aí eu mostro para ele a minha realidade lá da indústria têxtil. Eu viro para eles e falo o seguinte, olha, eu tinha 3 unidades, a tecelagem, a tinturaria e a confecção. Então pensa comigo, comprei o fio, levei para a tecelagem, transformei o fio em tecido, agreguei valor na ótica do cliente. Se eu fosse revender fio ou revender o tecido, agreguei. Quando eu pego esse tecido, levo para a tinturaria e tinjo ele na cor da estação, na cor da moda, opa, agreguei valor de novo. Vendeu o tecido cru ou tinto, beleza. Quando eu pego esse tecido, levo para a confecção e transformo ele numa coleção, opa, agreguei valor de novo. Legal? Legal. Então, eu vim agregando valor na ótica do cliente, eu posso cobrar mais por esse produto final que eu estou entregando. Só que é o seguinte, eu acabava de tecer, eu tinha que pesar esse tecido, emitir uma nota, carregar um caminhão e transportar até a tinturaria. Quando acabava de tingir, eu tinha que gastar com a embalagem plástica, porque agora esse tecido não pode mais sujar, pesar de novo, emitir outra nota e transportar até a confecção. Ou seja, tinha 2 caminhões, 2 motoristas, 4 ajudantes de caminhão fazendo essas coisas para lá e para cá. Aí eu pergunto, no produto final que o cliente está recebendo, esse valor agregou, ele enxerga isso no produto final? Não, mas você precisa gastar. Você precisa gastar. Então, identificar também o que está presente no produto final e que agregou valor, é uma etiqueta diferente, é uma embalagem diferente, isso agrega valor. O cliente está disposto a pagar mais por isso. Mas esse meio aqui, esse transporte, no produto final que ele está recebendo, ele não enxerga isso, mas você precisa. Então, identificar o que é esse gasto adicional,
tentar entender se tem possibilidade da gente reduzir isso que não agrega valor, legal. Aí eu costumo até brincar, falar o seguinte, olha, essa vai ser o único momento da disciplina que você vai ver ou dizer quanto mais você gastar, melhor. Tudo que agregar valor na ótica do cliente, que ele estiver disposto a pagar mais por aquilo que você está gastando, gaste mais. Gaste mais. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí eu falo o seguinte também, isso eu estou falando para a indústria, para produto, mas para serviço, o que você precisa fazer é encantar o cliente na prestação de serviço. O cliente tem que chegar lá e ter uma experiência de consumo ali da sua prestação de serviço, em que ele vira e fala assim, caraca, maluco, olha que o cara... E aí eu conto uma experiência que eu vivi com hotelaria, que é um negócio legal. Eu vou a Goiânia há mais de 14 anos que eu vou a Goiânia. E quando eu vou a Goiânia, normalmente eu fico hospedado num hotel lá de Goiânia chamado Castros Hotel. Não é um hotel de rede, é um hotel só lá de Goiânia. Primeira vez que eu chego no Castro, cheguei, eles me pediram para preencher uma ficha completa. Completa, com tudo que você possa imaginar. Até plano de saúde, quem deveria comunicar caso acontecesse alguma coisa comigo. Um negócio assim. Bom, a partir daí, toda vez que eu vou a Goiânia e a minha reserva está no Castro, eu chego no balcão lá e falo, olha, eu sou o professor Ronaldo. Quem está no balcão não me conhece. Pode ser outra pessoa que está lá que, claro, não me conhece. Eu não vou lá, eu vou lá umas 4, 5 vezes por ano só. O cara vira para trás, ele já pega a minha ficha preenchida, porque a reserva já estava feita, e vira para mim, professor, tem alguma alteração no seu cadastro? Eu falo assim, não. Ele me entrega a chave. Então o seu quarto é tal, pode ir. É o check-in mais top, mais rápido. Bom, e aí, teve uns 4 anos atrás, estou eu em Goiânia, uma segunda e terça-feira. Dei aula à noite na segunda-feira, na terça-feira eu estava lá escrevendo, corrigindo trabalho e coisa e tal, fazendo alguma atividade, e de repente, batem a porta. Eu vou abrir, era um mensageiro com um mini bolo, uma velha e um cartão de aniversário, era de meu aniversário. Aí eu falei, caraca, maluco, olha o que os caras fizeram. Cara, mas sim, a coisa simples, é lógico, o sistema dele devia estar bipando lá, ó. Tem cliente com aniversário hoje na casa. E eles me surpreenderam com isso. Isso é encantar o cliente. Aí você pergunta, se eu vou a Goiânia, e aí fala assim, olha, a diária do Castro está R$50 mais caro do que outra. E daí? Se eu sou atendido dessa forma lá, não é R$50 que vai me levar para outro. Então, aí na prestação de serviço, aí eu costumo perguntar aos meninos, gente, o que vocês acham? O mini bolo, a velha e o cartão de aniversário é custo? Porque custou, né? Tem um custo nisso aí. Mas isso é investimento, isso não é custo, porque pensa, esse mané aqui fala isso em toda a turma. Fala isso numa live que ele está fazendo agora. Você quer propaganda mais barata do que essa? Né? Não é investimento danado. Aí, quantas pessoas que vão assistir, quantas pessoas que poderão estar aí, né? Tem muita gente isso, de Goiânia que assiste aqui. Pois é exatamente isso, André. Então, quando a gente fala em precificação, tem muita gente que acha que é só pegar o custo, meter uma margem e pronto. Não, tem tanta coisa nesse universo que pode ser trabalhada e deve ser trabalhada que, ó, é fantástico, cara, é fantástico. E tem, quer ver um outro case interessante? Nessa rede de farmácia que eu estou ajudando eles lá, o dono virou e falou assim, olha, tá dando problema no caixa, o caixa, né, tá faltando caixa. E aí eu montei um slide com 2 informações, um gráfico com 2 informações, com 3 informações. Uma é consequência das outras 2. Montei uma posição do estoque no final de cada mês e a posição do contas a pagar a fornecedores no final de cada mês.
E aí, é claro, a diferença do que eu tenho no estoque para o que eu tenho, que eu estou devendo ao fornecedor, é mercadoria paga que está parada no estoque, né? Então, eu mostrei para ele de que, ó, essa curva estava fazendo assim. Essa curva estava fazendo assim. Ou seja, ele estava com muito mais mercadoria paga no estoque parada e essa mercadoria crescendo. Eu falei assim, olha, você precisa fazer uma gestão melhor da compra para que você reduza. Então, eu fiz uma conta para ele e mostrei que ele estava com em torno de estoque para 86 dias. 86 dias. E aí, ele mexeu lá na compra, esse estoque reduziu para 60 e poucos dias, e ainda dá para reduzir mais. E isso fez a grande diferença. Mas é só acompanhar. Então, são pequenos detalhes que aí é que eu falo, isso é função de controladoria. Esse tipo de gestão, olhar, né, a necessidade de capital de giro, olhar o fluxo de caixa ali, ver direitinho o que está gerando aquela necessidade, é fundamental, esse controle. São dados para tomar decisão, né, Ronaldo? E é Então, isso aí. se você não tem os dados para tomar decisão, você vai dar chute no escuro, daí não adianta. Ó, deu seu tempo aí. Legal. Por mim, eu ficava aí o resto da noite. Legal, foi bom, Obrigado. foi bom. Foi bom Obrigado mais compartilhar. uma vez. E assim que tiver disponibilidade novamente, eu quero continuar esse bate-papo aí. Não, tranquilo. E continuar conversando sobre controladoria, formação de preço, que é muito interessante. E é algo que chama muita atenção da galera aí. Agradecer mais uma vez. Tranquilo, André. Tamo junto aí. Obrigadão, Ronaldo. Fica com Deus. Tá bom, um abração, André. Tchau, tchau. Tchau.